que eu fui, o cara tinha, sei lá, 32, tinha 8. Isso que tem que ter, E certo? tinha acabado de perder o emprego ainda. E ele falava assim, não, eu tenho 8 filhos, mas velho tem 12. Ele tem uma Kombi. Mas não é japonês esse, né? Não, alemãozão ainda, gaúcho, fez o nosso churrasco. E ele falava assim, não, acabei de perder o emprego. Semana passada tinha semana embora. Eu falei, nossa. E você tá nessa calma? É, exato. A gente estava se fosse num retiro, né? Eu falei, não, Deus provê. Eu achei assim um exemplo, sabe assim, do tipo, porque eu acho que se fosse eu ia estar. É se nem as aves do céu, né? Então, e aí o que aconteceu? A gente voltou, no final, isso foi no final da semana passada, a gente voltou segunda-feira, terça-feira a gente já colocou no grupo, viu? Ó, Fechou. já fechei aqui, estou empregado, inclusive com um cara que estava fazendo o curso. Relacionamento, né? Se não tivesse ido fazer o curso e ficasse procurando emprego. Então, não, exatamente isso. Exatamente Que isso. legal. Gente, vamos começar? Quer um cafezinho mesmo, ó? Não? Pessoal, vamos lá, vamos começar? Eu gosto de começar na hora, para acabar na hora, né? E a gente seguir. Eu só queria, assim, fazer um trato com vocês, acho que tá todo mundo aí? Bom, estamos faltando, mas vamos lá, né? Da sua equipe, tá todo mundo? Tem uns que Tem uns que não vêm, né? Tem uns que não vêm porque tem comemoração do Dia das Mães, ou foi viajar para ver a mãe. Aham. Então, hoje é um dia diferente. Então vamos lá, vamos só esperar o Fernando tá vindo aí, primeira vez hoje junto com a Franci. Que bom. Vamos acolhê-los, né? Graças a Deus. Mas vamos só para eu rever o nome de vocês, né? Makoto, né? Makoto, né? Makoto e Thaís, Larissa e Rafael, Helder e Lise, Marcelo e Helena Quintal, André e a Carla. Eu sou o esposo da professora de xadrez. Exatamente. Professora de xadrez, né? Fernanda e Franci, tudo bem? Tudo certo? Gente, esse caso, eu gosto de falar assim que é o melhor caso de todos, né? Porque é o caso mais fácil de fazer plano de ação, entendeu? Né? Mas brincadeiras à parte, a gente fala assim que é um caso super importante. Todos os outros são importantes, mas esse em específico a gente trata um pouco da nossa vida íntima, tá? Então eu queria assim que vocês realmente hoje a gente fizesse um contrato aqui, pode ser? Que vocês assim pudessem falar sem se expor, óbvio, mas assim falassem sobre o assunto, porque é um assunto quando a gente fala de intimidade, a gente vai falar de vida sexual, a gente vai falar de coisas assim, que às vezes a gente fica não receoso, né, mas com um pouco de vergonha mesmo, né, de falar. Então assim, que a gente pudesse realmente não se expor, mas assim, a gente colocar a nossa opinião, ok? Esse é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. E o segundo, assim, então assim, alguém vai falar e o outro vai escutar, né? Então que a gente não julgasse a opinião dos outros, porque às vezes a gente pode chocar do jeito que um pensa, do jeito que o outro pensa, né? Então assim, que isso ficasse aqui entre nós e a gente não levasse, enfim, nossa, mas o fulano pensa assim, nossa, mas a Dani França tem essa opinião sobre isso, né? Ai, como ela é puritana, ai, como não é. Você entendeu? Né? Então, e o terceiro é o seguinte, que tudo que a gente falar hoje aqui, nós estamos sob um guarda-chuva. Eu gosto de usar sempre esse exemplo do guarda-chuva, que é o quê? O guarda-chuva da vida íntima. Então, esse é o nosso contexto, esse é o nosso assunto de hoje e as nossas opiniões e circunstâncias sobre esse guarda-chuva. Então, quando eu perguntar para vocês, o que é intimidade? Intimidade são as coisas que eu guardo para mim. Não, intimidade nesse aspecto aqui, tá?
Então, aí fica mais fácil da gente desenvolver o nosso raciocínio. Ok? Vocês já estão craques, vocês já sabem como é a metodologia. A gente primeiro faz o quê? Não, primeiro a gente tem que estudar o texto, gente, não é? Primeiro a gente lê o texto. E depois a gente faz o quê? Extrai os fatos. Extrai os fatos. Mas a gente pensa. Então, esse caso de hoje, ele é um caso muito legal, porque faz a gente pensar na nossa vida. Tá? E aí no final eu vou propor para vocês eu vou construir com vocês um plano de ação, tá? Que é o bônus do nosso curso de hoje, é sair daqui com um plano de ação já praticamente feito. Só falta fazer, né? Praticamente é uma intenção de plano de ação, mas é isso que a gente vai chegar lá no final, ok? Vamos contar, aí depois vocês fizeram reunião de equipe, deu tudo certo, chefe de equipe, foi boa. Quem foi, quem não foi, porque às vezes a gente vai, às vezes a gente não vai, não é? Por vários motivos, mas é importante a gente sempre conversar. Por quê? A reunião de equipe, ela faz parte da nossa linha de raciocínio, lembra? Eu penso sozinho, penso com meu esposo, penso com os meus amigos, depois a gente vai fazer um pensamento maior aqui. E vão sair ideias diferentes do que saíram na reunião de equipe, ok? Então vamos lá, quem são os personagens aqui do nosso caso? Então vamos colocar aqui, ó, Lúcia. Ó, aí a Deise já moderou aqui, né? Então assim, ó, é bem bonito, né? Então essa daqui é a Lúcia. Tá bom? Então quando tiver um negocinho assim, é a Lúcia. E aí, qual que é o outro? José Carlos. É o JC. Hã? JC. É o JC. Aí o JC, ele não tem nada, ele é careca. Ok? Eu estou traduzindo os meus desenhos porque senão as pessoas não vão entender. Ok? E aí, gente, como é que tá a Lúcia? Tá com essa cara aqui, né? Tá fácil a vida da Lúcia? Não? O que tá rolando na vida da Lúcia aí? Vamos lá. Confusa. Me sentindo muito mal. Ela nota que José Carlos não está feliz. E ela também não. Tá vendo? A carinha deles, né? Ó. Às vezes não agrada, já não agrada a ela, não agrada tanto a ela estar com ele. Mas não agradava. Como é que era? Como é que ela fala um negócio assim, não é? Antes de casar. Antes de casar. Então como é que era antes de casar? Era somente dele. Hã? E ele era somente dela. Ele era dela, né? Não, ela vivia exclusivamente para ele. Sim, desculpa. Era exclusiva, né? Ela vivia exclusivamente para ele. Certo. Então ela era exclusiva antes do casamento, o que mais? Agora que ela fala, agora que ele é meu, Cansa. Então antes do casamento era exclusivo, agora cansa. E aí? Ela considera ele como amigo. E agora ou antes? Agora. Agora, amigo. Faz 4 anos, né? Aham, 4 anos. Considera ele como amigo. Isso, a gente já colocou aqui, ó, amigo. Isso é um aborto, né? 2 filhos Um aborto, mais um aborto, né? ela também fala que achou que o casamento fosse diferente, que o amor deles ia consistir nos dois estarem sempre apaixonados, completamente apaixonados. Isso era só amor, né? Só love. Só love. Agora é louça. Agora é só louça. Agora é só louça. Louça não, jantares rápidos. Jantares rápidos, tem também. Jantares rápidos aqui depois, né? Do Zé Carlos, né? A gente deixa pra falar do Zé Carlos aqui, né, tadinho? Comendo miojo todo dia, né? O que mais, gente? Chamou a atenção de vocês aí? Ele coloca carinhos. Só os filhos que os unem. É isso aqui, né? Só os filhos os unem, né?
E você falou alguma coisa que ele é carinhoso? Ele é pouco carinhoso. Ah, ele é pouco carinhoso. Então, o Zé Carlos, né? Ela se questiona como se ela sabe se comportar como mulher. Aham, né? Enfim, aqui, né? E aí, a vida íntima, como é que tá? Hã? Tem uma. Ficou antes do casamento. Ficou assim. Ficou lá atrás. Como é que é? Assim, ó. Perdão, tô falando. Não. É que assim, na parte dela, ela não fala exatamente, ela não deixa claro se eles têm, vamos dizer Ou assim. não. Na verdade, ela só fala que algo surge, assim que surge algo que preocupa ou incomoda, né? Ele fala, e muitas vezes, por culpa das nossas relações sexuais, ele se torna inacessível e fica insuportável. Fecha-se em seu aborrecimento e todos temos que engolir sobre os que dão sua cara feia. Né? Insuportável, né? Isso é tudo que ela fala, mas o que dá a impressão é que assim, ela não está assim, aberta a isso, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Não deixa claro, não é fato. Ok, fato, lembra, né? O negócio aqui é a gente tirar os fatos do que ela está vendo. Ela está vendo isso, ó. Ela vê que o casamento era exclusiva, ela não sabe o que ela está fazendo, eles têm 2 filhos, mais um aborto, 4 anos, ele cansa e ela vê ele como amigo. Filho é a única coisa que os une. E com relação à vida íntima, às relações sexuais, ele é pouco carinhoso, né? Também fala Aí que eu falo, ele fica insuportável E fala também que ele necessita de mim só para desafogar seu e desafogar os ímpetos, né? Ele tende a não dar importância se ela se aborrece. Uhum. E com relação a desafogar os ímpetos, e aí, como é que ele fica quando ele quer desafogar os ímpetos? carinhoso. Ah, aí ele fica feliz, né? Aí ele fica feliz, assim, né? Não, acho que é o contrário. Não? Só é um texto pouco fala carinhoso. assim, é um pouco carinhoso. Um pouco carinhoso, né? Tá lá em cima. Só nesses momentos. Só nesses momentos. Ok? E é algo que desagrada. Isso. E o José Carlos, como é que ele tá? Vamos passar para ele agora. A vida do José Carlos se resume a uma coisa só, né? Ele não entende as mulheres. Ele... Tudo é bobagem. Aí é só ele, né? Que não entende as mulheres, né? Os homens entendem. Ah, Tudo pra ele é bobagem. tudo é bobagem. Passageiro. Tudo é bobagem. Ele acha que ela não dá conta Não dá conta do que é, Monique? das coisas. Dos afazeres. Dos afazeres. Ah, o que ela faz? Queixa-se. Queixa. Mas ela faz um monte de coisa, não faz? Faz. Hã? Trabalha. Ela Cuida trabalha, das né? crianças. Ele fala que ela está bastante esgotada com o trabalho, as crianças, a casa. e com seus Crianças, a pais. casa, Ele cita os pais dela aí. Os pais. tem os pais ainda, né? Mas ele entende que ele ajuda ela só. Ele ajuda, né? Ele Ajuda não tem bastante. obrigações, ele só ajuda. Colabora com alguma Penso que coisa. ajuda bastante. E ele ajuda feliz, de acordo com a Lúcia? Não, nunca é suficiente. É, a Lúcia fala que ele ajuda ainda de má vontade, né? Não mesmo. Mas ele é especialista em jantares rápidos. É jantares rápidos, ó. Tá ficando especialista em jantares rápidos. E a vida íntima, como é que é? Ele reclama que nunca encontra um momento para ele. Nunca tem um momento para ele. Ele fala isso, né? Tá. Não encontrar nenhum momento para nós. Relação sexual também ele fala que nunca conversa. Eles não conversam. Não conversa Falamos sobre a de tudo, relação bom, sexual. quase tudo, menos das nossas relações sexuais. Aham. Do lado dela tudo são desculpas, né? E o que ele reclama? Ele fala que eu penso que tentar fazer bem as coisas nesse campo é um problema.
Mas ele fala dela, não Do seu fala? lado, tudo são desculpas. Fala que ela sempre fez. Hoje não é possível, estou muito cansada. Quando Sono. você chega, já estou dormindo. Cansado. E ele generaliza, né? Ele fala que supõe que todas as mulheres têm suas dificuldades e talvez aspecto. por isso tenha criado expectativa, talvez elas não vivam assim, então ele trata como se fosse algo que todas são assim. Mulheres, problemas, né? Nesse Ou aspecto. seja, ele não está pensando na singularidade da mulher. Ó, então as mulheres têm problema nesse aspecto, elas não vivem, né? Não vivam a sexualidade como nossa, então como Não homem. Ele vivem põe como- mulheres contra homens aqui. Ó, vamos lá. Os fatos são, as mulheres, ele acha, né? Ele acha que as mulheres têm problemas nesse aspecto e que elas não vivem como os homens, né? Ou ele acha também que a questão da expectativa foi alta, né? Isso. Ou Ele não fala Não é algo, problema, é né? Ele diferente, fala né? dificuldade, né? Nem ali as Isso, mulheres têm dificuldade. acho que essa é a palavra melhor, né? Que ele se conformou, né? Essa fala dele é um conformismo. Que ele espera que seja passageiro. Passageiro, Ah, né? isso aí seria bom. Ele tá de Ele passageiro. espera que seja Sim, passageiro. lá embaixo, o Sim, último. é. Espera Deixa eu falar. que, como Espera que tudo tudo- nessa vida, seja passageiro. Sim, né? É passageiro. Ele Quer tá viver passando, ele tá passando e ele lá. Isso é passageiro? Gente. Sim, você é passageiro, Zé Ó, Carlos. Eu acho que a gente colocou os principais fatos aqui, né? O da Lúcia eu já tinha repassado com vocês. O José Carlos, ele acha que tudo é bobagem passageiro, vê que ela não dá conta dos pais, das crianças, da casa dos pais, ajuda de má vontade, está ficando especialista em jantares rápidos. É isso. Com relação ao campo sexual, eles não conversam sobre isso, ela está com sono, está cansada, ele acha que as mulheres têm dificuldade com relação a esse aspecto, não vivem como os homens e se questiona se a expectativa dele não foi alta. Ok? E basicamente você vê que a grande queixa dele aqui é isso aqui. É com relação à vida sexual deles. Ok? E aí, é importante a gente sempre anotar alguns fatos, ok? A gente peguem assim, façam um trabalhinho em casa, mesmo com o celular, tentem dar umas anotadas e concretizar alguns fatos. Por quê? Porque isso daqui, gente, é a nossa vida. Né? Então, se a gente treina com o José Carlos e com a Lúcia, eu consigo fazer o Flávio e Daisy. Não é fácil, tá? Quando a gente se coloca aqui, é outro cenário, né? Mas a gente, como homem, ou como, enfim, esposa também, se questionar mesmo, o que é fato na minha vida? Lembra? Nesse guarda-chuva. O que é fato na minha vida? Não precisam responder. Isso eu só estou fazendo vocês pensarem. O que é fato na minha vida com relação à minha vida íntima? Não é? Sempre eu quero, ela não quer. Ou sempre ela quer, eu não quero. Ou hoje vai dar, hoje não vai dar. Então outra coisa que a gente tem que ter também é tratar esse assunto com naturalidade. Uma grande dificuldade aqui deles é essa, não é? Eles não se falam. Então assim, eu tenho essa liberdade para falar com minha esposa. Ela vai entender se eu falar, hoje eu não quero. Ou do tipo, não, eu sempre. A gente que é mais novinho, né? Fernando, a gente tem a mesma idade. Se a gente quer mais novinho, alguns que eu conheço eu vou cutucar mais aqui, né? A gente que é mais novinho, não, opa, sempre tô aí, né? É igual quando era no começo, agora. Então isso, gente, é fato na nossa vida. Isso a gente tem que encarar, sabe? Então eu queria que vocês assim realmente fizessem esse exercício. Parece meio bobo, né? Que a gente discutir o problema é mais legal. Não. Tirar fatos da nossa vida é mais importante do que saber o que é problema. Porque é a partir dos fatos que a gente vai investigar o problema, ok? Não existe fato-problema. Existe problema e existe fato. Ok? Beleza? Vamos continuar aqui? Então a gente acabou a parte de fatos, agora a gente vai para a parte de problemas. Ok? Só vou tomar uma água aqui para hidratar.
E aí, gente, a questão da vida íntima é importante na vida do casal? Hã? Sim. Ah, mas tá muito, vocês estão dormindo, né? Flávio, só um comentário, achei interessante isso que você falou aí, que os fatos são mais importantes, né? Porque se você não tem os fatos, você tem muitas vezes problemas imaginários. Né? Ah, fato, problema. Você se Entendeu? descola da realidade. Na e verdade, acha problemas, não existe você problema. acha que é um problema, mas é um fato. Não sei se vocês entenderam. Então, tudo que vocês acharem que é um problema na vida de vocês, desconfiem. Pensem. Lembra do Flávio, lembra do IBF, fala assim, meu, isso é fato, é problema. Vou citar um exemplo. No nosso guarda-chuva. A Elis não está bem. É um fato, não é um problema. Aí eu fico, será que ela não está bem mesmo? Ah, não está bem porque foi alguma coisa que eu fiz. Ou falei, ou não falei. Ou vou falar. Entendeu? E aí eu tenho que checar. O legal do fato, e se a gente usa a metodologia, a gente consegue checar com o outro. Viu? Mas acordou da esquerda hoje, né? Não, tô com enxaqueca. Ah, beleza. Então, chequei. Ok? Então isso é importante para nós. A gente tem que sair do curso, gente, com isso, muito claro. É isso que faz a diferença no nosso dia a dia. Se a gente ficar rodando no nosso fato, no nosso problema, no nosso fato-problema, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Só que a gente precisa do outro, lembra? O caso da moderação passada foi da Gusta, né? Foi. Falou sobre comunicação, entendeu? A gente tem que checar com o outro, ok? Vamos começar a nossa discussão? Eu perguntei para vocês se a vida íntima é importante. Vocês falaram que sim, bem timidamente, mas falaram que sim. Por que é importante na vida de um casal? Acho que a importância está no fato de unir o casal, né? De ser uma comunicação, uma forma de comunicação muito íntima, com intimidade. Não sei, criar laços. Acho que essa é uma parte importante da parte importante. Que tipo de laços aí a nossa vida íntima cria nos casais? Fala, desculpa, fala, Fernando. Não, é que me ocorreu que talvez, quando eu li o caso, me ocorreu uma coisa que é pré-vida íntima, assim, né? Quando eu vi o caso, assim, eu percebi assim, um certo desequilíbrio, né? Desequilíbrio assim, no começo era muito voltado a eles dois, depois é muito voltado filhos, né? Que é em função dos filhos e tal. Então, no primeiro ponto, eu pensei assim, a questão de não ter essa vida íntima, talvez até uma consequência desse desequilíbrio, tipo assim, de não ter também um momento dos dois, né? Sabe, tipo assim, de ter assim, conservar esse momento mais para os dois, né? E que isso acho que acaba tendo como consequência o problema da vida íntima, né? O olhar só está voltado para um lado. Então a gente sempre vai discutir o caso e jogar também pro assunto, né? Então assim, se você for ver nesse caso, então como é que era a vida deles antes do casamento, não antes do casamento, né? Mas no começo do casamento, talvez é como você falou, voltado mais só para eles, né? E onde que a coisa se perde na vida aí? Eu acho que se perde quando você perde a cumplicidade. Porque Cumplicidade. a vida íntima é cumplicidade. É como se fosse assim, o ápice da cumplicidade. Só que ela, para você chegar nela, tem algo antes. Então, assim, se você não tem isso no seu dia a dia, seja com 10 pessoas morando na sua casa, seja só os dois, não tem, a cumplicidade ela pode acontecer. Você não precisa esperar assim, quando a gente viajar nós dois, quando a gente tiver aquele fim de semana romântico. Isso é eventualidade. A cumplicidade ela acontece no dia a dia. Né? Ela está acontecendo desde a hora que você acorda, que um fez o café pro outro. Nossa, eu tô vendo que você está mais cansado, eu levo na escola. Isso é cumplicidade. Aí, a relação sexual, ela é o ápice disso. Né? Então, eu acho que nesse caso, um grande problema é que assim, você não tem a cumplicidade no dia a dia, ali no batidão, um olhando pro outro, o que o outro precisa. Pela noite, você quer ter o quê?
Aí você vai ter. Aí você quer cumplicidade comigo à noite? Aí quando ficou Né? carinhoso aqui, vai ficar. Aí vai, Tipo né? assim, durante Opa, o dia nem tamo aí. olha na minha cara. E daí à noite, que é o quê? Gente, mas assim, e aí? Assim, a gente funciona assim? Vocês, como é que vocês... Ou é o homem que funciona diferente da mulher? O que vocês acham? Ó, bom, eu vou até colocar assim como, acho que não é nenhuma questão de homem e mulher, acho que essa é uma evasão muito pronta, sabe? Falar, o homem é de um jeito e a mulher é de outro, e é muito carne aqui, né? A gente trata muito como carne, e quando a gente fala isso, né? Como hormônio, como carne, enfim. Mas quando a gente fala de casal e intimidade, eu acho que a intimidade intimidade sexual é justamente o que torna um casal. Senão, ele não é um casal, é uma dupla de amigos aqui, como ela coloca, né? Que distingue um amigo de uma amiga e um irmão de uma irmã, enfim, de um casal que vai se multiplicar em amor e em filhos, eu acho que é a intimidade sexual. Mas na minha opinião aqui, pelo menos no nosso relacionamento, onde a coisa muda completamente desse cenário lá atrás, já com filhos, para um cenário maravilhoso, quando você entende que não é você que tem que suprir as suas necessidades, mas que você se casou, acho que como a Ari colocou ali, você se casou para servir o outro, né? Não para ser servido. Quando você espera aqui, um está esperando ser servido pelo outro. Agora, quando você se coloca a serviço, a intimidade sexual ela é o reconhecimento do servir, né? E aí, eu falo que, se é que posso colocar isso assim, mas a minha intimidade sexual com a minha esposa, o último lugar que, da minha parte, que eu sei que eu vou realizar, é no ato sexual. Ela é o chão que eu limpo, a louça que eu lavo, que é todas as coisas que normalmente eu odeio, mas que eu estou fazendo ao longo do dia com intencionalidade. E que ela sabe, tá limpando o chão, meu Deus do céu. Ele merece uma retribuição à noite. Nossa, eu acho que é pra fazer no chão, né? Assim, uma coisa bem... Gente, mas assim, como é que eu reconheço esse serviço no meu cônjuge? Daí, Monique, você que está me olhando, você está pensando, você quer falar, como é que eu reconheço, assim, que o outro me serve? Me serve no sentido de serviço, não que ele me serve para, né, assim, vocês entenderam, né, assim, como é que eu reconheço que o outro me serve? Eu acredito que seja a constância. Constância. A constância não estou fazendo Perfeito. aqui porque à noite eu quero alguma coisa, né? Que nem ele mesmo fala, mas eu ajudo, eu como rápido, né? Então é a constância, é estar sempre sendo parceiro, né? Ambos, a cumplicidade de ambos, em toda a rotina, para aí sim, né? Você entender que é parceria e não ele foi carinhoso nesse momento, atencioso nesse momento. A autenticidade, né? Quando é autêntico. Isso. Fala, Monique. Acho que é nos atos no decorrer do dia mesmo. Como eles falaram, né? Como a França falou, no cotidiano. E, gente, é fácil fazer isso todos os dias? É natural? Você acha natural, pô, fazer isso? Hã? Tem que ter intencionalidade. Intencionalidade. Que passo vem antes da intencionalidade? O amor. Hã? O amor. Só amor basta? Não, o amor como, assim, como movimento da inteligência e da vontade, né? Senão senão é basicamente uma... Eu acho que é consciência também, né? Você ter a consciência assim, putz, não tá fácil, mas eu vou ter que fazer, né? Você tem que ter a consciência de que você, da sua obrigação de fazer, né? E da sua obrigação também de falar, olha, até aqui eu vou, daqui eu não aguento mais, aí eu preciso que você pegue e vá você, né? Então eu acho que assim, é nisso que tá a cumplicidade, é você fazer, você pedir, porque também às vezes a gente, tanto mulher como às vezes não pede, você quer que a pessoa leia a sua vontade. Caso 2. Né? É o caso 2, né? Ele tem que saber. Ele tem que saber o que Já eu tá quero. estamos casados há 20 anos. E daí isso se estende,
Então, assim, a relação sexual, ela é o espelho do relacionamento, porque você não conversa sobre a relação também. Então, eu não falo o que eu quero na relação, o que eu gosto, como que é, aí ele tem que saber. Será que ele não percebe? Aí fica ruim também a relação sexual pra você, porque também o outro tem que adivinhar o que você quer fazer. Então, o que você não conversa da compra do mercado, você também não conversa lá, né? É uma continuação do relacionamento, essa abertura. Você tem que ter humildade para falar, né? Sim. Para falar ou para escutar? Os dois. E falar com humildade, né? Não falar com arrogância, tipo, dando bronca, ou com raiva. Com... Ó, é hoje, tem que acontecer, né? Assim, né? É. Tem que Ah, mas acontecer. você também não presta muito, né? Não sei, né? Tipo assim, aí você Não vai tá dar. diminuindo a pessoa, né? Gente, pergunto para vocês, no nosso dia a dia, é fácil? Flávio, então, Vale a Vamos pena. lá. olhando o caso aqui do Ah. Lúcio e do Zacarias ali, a gente percebe assim, eles fazem muito uma ligação, uma comparação do que era antes quando noivos, né, com o que é hoje, né? Então, não sei, eu entendo assim, o nosso fisiologicamente, a gente se desenvolve mais rápido do que efetivamente, né? Os hormônios, né? E também no aspecto da ternura, do encantamento, do enamoramento, isso daí também é tudo meio automático. Né? Agora, quando você assume o compromisso de casar, né, e começar uma vida de família, né, aí começa a surgir ingredientes novos, né? Filhos, trabalho, pais, né? Isso tudo vai mexendo com esse mundo afetivo que todos nós temos. Né? Isso daí agora que vai começar a desenvolver, ainda não está desenvolvido. Ah, entendi. E agora tem muita informação, muita coisa aqui. Né? E eu vejo assim que é um problema sério, a indiferença que não tem com o que o outro está sentindo. Né? Não levar em conta o que o outro está sentindo. E até porque o que pode acontecer, que não é o caso, mas ainda pode ter uma outra situação, é que um deles fique doente. Entendeu? Desenvolve uma doença, uma limitação. Pode acontecer, né? Então, aí você olha para o outro como um limitado, ele perdeu a utilidade dele para você no casamento. Entendeu? Aquele seu companheiro, ele deixa de ter uma utilidade. Porque você casou para ele ser útil a você. Agora ele está doente, ele está incapacitado, ele deixa de ser útil. Né? Então, o relacionamento, às vezes a gente se olha dessa forma, como ele vai, é uma utilidade, seja assim, para eu ter um companheiro, mas é uma utilidade. E esse olhar do outro, né, é o primeiro erro na construção do relacionamento. Então, agora vamos lá. Vamos pegar essa linha do Charles e completar com a sua, né? Então, vamos imaginar assim, que a gente começa o nosso casamento com 5 aplicativos. Ele está tirando sarro, porque ele falou que Agora eu fui a muito fala dela foi muito personalista. personalista, né? Conheceu o livro do eu Não, mas é que eu já, dela, vocês eu já não espero menos que isso, entendeu? Eu não sei, mas deu calor aí. Deu calor, ela tá dando sinais, ó. Tá dando sinais, ó. Fica esperto hoje, hein? Mas eu achei muito legal o que o Charles colocou, porque o Charles colocou, olha, que a nossa vida, a gente começa, vamos tentar explicar, a gente começa a nossa vida com 5 aplicativos, né? WhatsApp, enfim, né? Instagram, aí a coisa vai aumentando, aí você tem que ir baixando mais coisas, não é? Assim, aí o processador vai meio que travando, né, Fernando? Assim, vai ficando meio difícil, né? Não é? Mas e como é que é? Como é que vocês acham que é a vida íntima e a afetividade ao longo do relacionamento? Ela é igual era no começo? Não, ele vai amadurecer. Vai amadurecer. Vai mudar. Vai E, mudar. assim, pode ser Boa. que amadureça, né? Como pode ser que apodreça Apodreça. e caia. Não, né? Aí tem a vontade, né? Aí tem para não entrar no automático. Mas como é que é? É diferente? Como é diferente, gente? Vamos ser prático. Vamos ser menos filosófico e mais prático. Eu tenho uma frase dela que eu achei bem interessante, talvez reflita um pouco isso. Né? Ela falou assim, pelo que eu lembro ali do texto, e agora que ele é meu. Né? Agora que ele é meu, ele me cansa, né? Eu achei que isso aí é bem forte, porque traduz posse,
entrego o seu relacionamento, uma posse, né? Ele me serve, né? Ele é meu. E eu acho que entra essa questão que o Charles colocou do amadurecimento, eu acho que é essa questão de não perceber, né, também, que é um processo de amadurecimento, né? Porque assim, eu vejo assim, há muitas pessoas que têm uma expectativa de que aquele mesmo momento de início de namoro, é algo que vai se perpetuar e que isso seja o que é estar bem, né? Então, assim, ele não entende que é um processo de amadurecimento, né? Que tudo vai também se transformando e se tornando mais sólido, né? Beleza, vamos pegar essa ideia. Como é esse processo de transformação ou de amadurecimento da nossa vida íntima ao longo dos anos? No começo é uma frequência alta, praticidade, né? No começo é uma frequência alta, bem de TI, né? Frequência, né? É uma coisa 3 vezes por dia, assim? Pô, desculpa. No começo é uma frequência alta, é isso que você fala, né? E depois? Que tende a ter uma frequência mais alta, né? E daí depois parece que assim, a frequência não é tão alta na questão de, sei lá, tipo, um olhar pro outro já, entendeu? Aquela coisa assim de, as coisas estão à flor da pele. Aí parece que com a maturidade, também isso vai se amadurecendo, né? E eu acho que assim, começa primeiro, né, a ter várias outras, sei lá, predições ali, no caso de né, os filhos, aí cara, Os outros tá os aplicativos dois, do Charles, né? Assim, no começo os tá, outros. tem o filho mais novo, né, aí assim, fica muito difícil da gente dormir, não dorme direito, tá os dois cansados, e daí, eu acho que isso aí já começa, no caso assim, meio que natural, casou e logo depois tem os filhos, enfim, e aquilo começa já, de certa forma, a modelar um pouco mais da maturidade do casal. Aí vai começar, assim, não vai ser tão frequente, né? Porque, assim, primeiro, estão os dois cansados, às vezes a mulher está no puerpério, né? Beleza, começa a crescer os filhos, né? A gente continua naquela luta, né? Com cansaço e tudo mais, ainda tem a frequência ali, só que normalmente é uma frequência mais baixa. Eu não sei explicar exatamente porquê, mas muda. E aí, gente, eu quero ouvir de vocês. Eu acho o seguinte, Flávio, assim, até ela mesma fala isso daqui, né? Assim, no finalzinho ela fala assim, né? Que é um pouco carinhosa nesses momentos e isso não me agrada mais. Então, quando a gente é mais novo, tem a parte dos hormônios, então, às vezes, aquele pequeno tempo que você dedica para sua esposa, né, já é o suficiente para você conseguir ter a relação, né? E aí, conforme o tempo vai passando, você já está mais cansado, você tem que dedicar muito mais tempo, porque aí você tem que cumprir, O esforço é maior para o mesmo prazer. Isso. O esforço é muito É maior, falta de porque dinheiro, tá? você já não tem mais os hormônios acelerando, né? Você tem o cansaço, você tem a rotina, então você tem que aproveitar esses tempos para ir conquistando ao longo do tempo do dia. A gente pode imaginar que, tipo, quanto mais experiente, quanto mais maduro, mais vontade, esforço a gente tem que ter, igual você falou. Talvez menos automático, menos a flor de pele, alguma Tem coisa o assim. gatilho acelerando as coisas. Eu acho que o gatilho que se dava na época ali, namoro deles e tal, talvez seria o fato deles, eles ficavam um tempo separados e aquele momento que eles tinham juntos. Agora eles têm o tempo inteiro para estarem, eles estão na mesma casa, mas eles estão tão naquela rotina, que daí vem o cansaço, vem as demandas, vem tudo, e aí eles não têm o principal gatilho para se iniciar, que é o tempo entre eles, né? O conversar entre eles. E aí nesses momentos, pelo jeito, é um momento que ele tenta ser carinhoso para ir já pro Mas eles são íntimos, pegando a linha lá da que a Lifrante falou, eles têm intimidade? Não, mas é aí que eu acho que entra. Mas ela se perde, né? Se perde. Mas aí que eu acho que entra o problema da questão assim, do e tudo bem, né? Partes, e tudo bem, né? Tipo assim, hoje é um filho que está com febre, que não está bem, que
Ah, beleza. Tipo assim, e tudo bem, tipo assim, acho que aí que entra essa questão da intimidade, né? É de ter essa honestidade, né? Dessa cumplicidade, de saber entender a situação, de compreender, de saber lidar com essa situação e não colocar necessariamente como algo assim, frustrante, né? Porque eu acho que esse que é a questão ali, né? Que entra muito da frustração, né? Daí é o amadurecimento, né? Aí- Que o Aí é Charles o falou. amadurecimento que vocês falaram, né? Vai ter essas coisas, né? Vão ser, por exemplo, num relacionamento mais duradouro, mais maduro, é conseguir enxergar isso. Que, tipo, vai ter. Vai lá. É. Você quer falar? Não, você falou que acho que tem que ficar com o amadurecimento, a gente vai, no matrimônio, a gente vai entendendo que é muito importante a doação, né? Então, quando você entende as necessidades do seu companheiro, do seu parceiro, ao longo do dia inteiro e também nesse momento tal, é a doação que vai fazer isso, né? Você pensar no outro. Pensar no outro. Deixar de ser como egoísta, O né? Marcelo falou. Fala, André. Deixar de ser egoísta, né? Pensar no outro, né? Porque são minhas necessidades, né? Pensar Na necessidade do outro. né? Aí Se que é vem, doação né? mútua, Se eu que sou falava, né? íntimo, se eu conheço. Fala, É que eu, Marcelo. eu não sei se aqui é ir longe demais, mas assim, o primeiro problema que eu vejo é a falta de compreensão de fato do que é a intimidade sexual de um casal, sabe? Isso Entender. exatamente, é não entender o que é aquilo, de novo, Guarda-chuva, né? é tratar como carne, e aqui não estamos falando de carne, sabe? Enquanto casal, matrimônio, é entender que, cara, é o momento mais íntimo e santo de um casal se eu tratar aquilo com pureza e não com profanação humana. Ok. Então, assim, enquanto o homem eu estiver pensando num monte de bobagem, cara, não é sobre isso, é ter a sua cama de fato como um altar em que aquele momento é um momento de oração. Olha a diferença do significado que isso faz num relacionamento de casal, entendeu? Aí a gente entra para uma outra linha, né? Mas assim, é legal, acho que mais ou menos por aí. A gente só precisa ir fechando aqui os problemas que a gente falou aqui, de cumplicidade, de intimidade, nesse sentido de conhecer, né? De serviço, de ter consciência, de amor, esforço, doação, como eles colocaram, dessa indiferença. A gente consegue fechar um problema, tipo, o que falta para esse casal para melhorar a vida deles, assim, ou Eu seja, só mais um problema que eu acho até complementando a pergunta. Acho que na visão dela é tudo muito 8 ou 80. Bom era o namoro, agora está ruim. E é como, e se não for para ser então daquele jeito, será que vale a pena o casamento? É uma desilusão, ela tá decepcionada com o casamento, né? Porque não é. E assim, o casamento ele passa por várias fases, né? E é nessas fases que vai acontecendo o amadurecimento, né? Que você vai olhando pro outro, que você vai aprendendo sobre você, sobre as suas necessidades, sobre a necessidade do outro. Então você se deixar ter esse tempo, né? Para as coisas acontecerem. E eu ela acho fica que muito. isso, ela fica muito nesse o que tem que ser. Essa referência do namoro e o que é agora. Então não tem isso, não tem toda uma história. Tipo, não vai voltar para aquilo, né? Você nunca vai namorar de novo. A régua ali, vamos dizer assim, o padrão que ela estabeleceu de comparação é daquele momento, né, de início. É isso que ela fica sempre comparando, né? Não entender que é o processo. Bem, se tinha intimidade sexual no namoro, já não estava errado o troço desde o começo? Isso a gente aqui não está julgando nem está vendo, né? Sim, mas por isso que eu coloquei assim, no começo do casamento, sem os filhos, né? Assim, porque senão a gente vai entrar numa outra discussão que não é o objetivo do curso, né? Disse Vai lá. o cara que casou grávido, mas estava errado. Vamos dizer, né? Sim. Uma coisa é o fato, outra coisa é o que realmente aconteceu. Vai lá, Ulisses. Uma coisa que a gente falou na nossa reunião de equipe foi que, assim, é perceptível que falta doação mútua, né? E A gente generosidade. colocou, né? Falou bastante doação e generosidade um com o outro, né? Isso, e também ambos ali, de uma forma mais prática, eles têm expectativas diferentes, né, sobre a afetividade e sexualidade, igual você falou, eles não tratam sobre isso. Né? Não falam. Não falam pro outro, qual é a expectativa. Vamos fechar o problema. Então vamos começar. Se eles falarem sobre isso, vai resolver o problema? É para
fechar aí, na verdade, está faltando diálogo entre os dois. Então, mesmo. essa é a pergunta que eu estou te fazendo. Se eles falarem sobre sexualidade, vai resolver o problema deles? Com respeito e ouvindo um ao outro. Eu não sei, mas que vai ajudar muito. Eles têm que entender sobre sexualidade antes Então de vamos falar lá. sobre Então, sexualidade. falar é uma coisa. Só vão falar merda. É, porque senão ficam os dois falando, então é o seguinte. Então, primeiro, né, eles têm que entender. Então, lembra, o problema de chegar e falar pra ela fundo... que as mulheres são assim mesmo. Isso, vai é dar isso que eu tô certo. falando, né? A gente sempre tem que imaginar... Exato. A gente sempre tem que imaginar isso, né? Vai lá, Jaque. Uma outra questão que a gente falou na reunião também foi sobre a banalização da opinião do outro. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Você fala, mulher é assim mesmo. Homem não entende. É uma banalização. Né? Você chega ali com uma ferida aberta, né? Querendo conversar. Então, assim, se ele já vai nessa percepção de é bobagem, pequena bobagem. Bom, então assim, a questão de falar é fato, vai ajudar, como vocês colocaram, mas a gente não pode banalizar, então vamos para um nível, assim, eles têm que saber o que é. Então, um dos problemas, a gente pode colocar, eles não têm consciência do que é intimidade, falta intimidade. Real consciência e falta intimidade. Né? Não tem consciência. Eu acho que o problema é que falta priorizar o que é importante para o outro. Ninguém prioriza o que é importante para o outro. Então falta intimidade, sobra individualidade, priorização. Não, eu sou péssimo para colocar. Essa é a pior hora, que é fechar o negócio, entendeu, né? Que validar o filósofo. Chama dele, então, vai. Chama dele. Falta priorizar o intimidade, que o outro. falta priorização do outro, né? Falta ser. Isso levaria intimidade, pelo menos a começar a construir. Começar a construir, né? Eu acredito que passa muito por essa questão de assim, ter consideração, verdadeira consideração pelo outro está. Todos nós estamos travando uma batalha, entendeu? Priorização, né? Do outro, né? Não é frescura, não é bobagem. Porque eu acho que essa... Eu achei legal assim, que esse grupo vocês já estão no outro nível. E homem é diferente de mulher, não, viu? Todo mundo aqui é diferente de todo mundo. Né? Não existe o estereótipo e a banalização que a mulher é assim mesmo e o homem é assim mesmo. Isso, gente, eu vou falar para vocês, tá? Eu mudei esse caso faz uns, vou falar uns 10 anos, porque não faz uns 10 anos, né? Então, eu jogo de tudo, tá? Em todos os grupos eu jogo de tudo. E isso é legal. Por quê? Porque a gente vê um amadurecimento de todos vocês já. Falou assim, olha, pelo que eu tive de feedback dos chefes de equipe também, né? Então, vamos trabalhar com esse problema, porque a gente tem que começar a fechar soluções. E aí eu preciso, né? A gente tem que... Como é que a gente faz para ganhar intimidade, então? Vamos falar um pouco das soluções agora. Porque a gente passou por tudo isso, né? A publicidade, o serviço, o amor, a doação, o esforço, a indiferença, né? Porque você não prioriza o outro. Ok? Claro. Só assim, dentro dessa linha aí, né? Mas talvez de uma forma mais poética um pouco, essa ideia de uma só carne, né? Que é o que a gente aprende, né? Casamento é isso, uma só carne. Eu acho que no dia a dia tem que evoluir para um só coração. Porque quando isso não acontece, aí a gente corre o risco de ter uma distensão muscular aí, até uma porque assim, se o que o outro sente não importa, vai dar Eu gosto do Charles porque ele sempre traz a poesia para nós, né? Assim, é uma coisa... eleva o nível da discussão. Mas vamos lá, gente. Como é que eu faço para ganhar intimidade? Você acha que a gente consegue ganhar intimidade uma coisa fácil? Sim. Eu acho que a gente começa a se preocupar um com o outro. Começa a se preocupar. Então vamos colocar alguns passos aqui, né? Pra gente... Então, se preocupar um com o outro. Tá, vamos colocar Olhar aqui para o primeiro. outro, né? Preocupar-se com o outro. Eu acho que é essa... Olhar para o outro, né? Esse olhar para o outro. Olhar para o outro. É que o olhar... Makoto ele está com muita vontade de falar, sabe? Eu não aguento assim, ouvir a voz dele, né? E vamos lá. É mesmo que já foi falado, né? Que a intimidade sexual é o ápice. Então, é o ápice. Construído com um gesto.
gestos. Preocupar-se com o outro, olhar para o outro, gestos de amor. A gente gestos de amor. A gente usou bastante a imagem do iceberg, né? Porque aquele negócio, o ato sexual é ali em cima, é a ponta do iceberg. Mas tem toda uma base que tem que construir, que constrói a intimidade. Opa, flores, né? Se você não chega lá em cima, então você morreu afogado, né? Então vamos lá, preocupar-se com o outro, lembra? A gente está tudo para ganhar intimidade, priorizar o outro. Preocupar-se com o outro. O que eu posso fazer na prática? Escutar, né? Escutar o que o outro quer, escutar o que ele quer, o que ele precisa, qual que é a necessidade, o que magoou, o que magoou. Perguntar como é que tá, né? Se tá bem, se tá, não sei, observar. Lembra do guarda-chuva, né, gente? Não são porque se a gente não fizer uma pergunta direta, a gente tem uma resposta, entendeu, né? Então, se nós estamos falando, porque, como é que você tá? Tá tudo bem, acho, eu tô tão caro na feira, né? Não é? Então, vamos estreitar, né? Assim, vamos estreitar dentro do nosso guarda-chuva. Então, preocupar-se com o outro. Como você falou, né? Eu tenho que perguntar, né? É fácil perguntar? Como é que eu pergunto? Como é que você pergunta alguma coisa de uma coisa? Primeiro começa falando sobre o tempo. Um pouquinho. Como é que ela pergunta? Eu falo assim, hoje eu não tenho muito boa opção, não faz hoje. Ó, só de olhar. Você viu? Ó o exemplo. O que mais, gente? Exemplo, porque aqui a gente tem que fazer exemplos concretos. Acho que se tem a intencionalidade que a gente falou, imagina que esse diálogo começar assim, eu queria te fazer mais feliz, mas eu não estou sabendo como. Eu queria te ouvir para poder te fazer mais feliz. Vamos assim, eu me abarro, eu não falo assim, né? Me coloco no nível, ó, então vamos lá. Então, só no olhar, né? Você falou assim, olha, eu estou sentindo que você não está bem, né? É isso que você falou, né? Eu sinto, né? Você já falou o seguinte, né? Como é que eu vou te fazer feliz? Porque se a gente partir dos dois aqui, dos fatos, então, se eles fossem verdadeiros um com o outro e começassem um diálogo assim, é esse casamento que você quer para você pro resto da sua vida? Porque os dois falam que não. Não é. E qual o casamento que você quer então? Né? Que é esse, é um casamento onde você vai ser feliz. Só que um casamento que você vai ser feliz depende de mim, não de você. Porque eu vou ter que te fazer feliz. Passa por mim, né? Eu vou te fazer feliz. Se você pensar da mesma forma, né? Então, o famoso quem casa para ser feliz, não vai ser. É o basiquinho, né? Quem casa para fazer feliz, vai ser feliz. O que mais, gente, que a gente pode fazer? Ó, gestos de amor. Eu acho que às vezes não precisa tanta conversa também. Não precisa tanta conversa. Muito blá blá blá. Não, tem que conversar, mas às vezes tem que fazer. Tipo assim, Escuta, você. Fernando, escuta. Deixa eu ir anotando. Por isso que é bom esse caso. Esse caso é bom. E falar, ela falou. Eu acho, de verdade, assim, uma declaração de amor quando ele fala assim, solução lavadora. olha, eu não queria fazer tal coisa, mas eu vou fazer por você. E seja o que for, seja acordar porque o filho está chorando à noite, olha, eu vou lá, mas Atos concretos, né? E você falar isso. Não esperar que a pessoa veja. Porque às vezes ela não vai perceber, passou, e você falar, olha, isso estou fazendo, eu vou almoçar na casa da sua mãe hoje, aguentar o seu pai, o seu não sei o quê. Cunhado. Aí a gente volta no caso 2. Pode ser um amigo que você não quer ir, por exemplo, às vezes a gente não quer ir com seus amigos, mas qualquer coisa que você faça, a gente pode colocar assim, atos concretos, mas assim, como você falou, como é que a gente pode colocar assim, avisados, não, assim, com intenção, mas mais sem cobrar também. Não, sem cobrar, não é para ter a retribuição, não é isso. Não, quando eu quero falar assim, olha, eu estou fazendo isso, não é por causa disso, eu estou fazendo isso para te fazer feliz. Para te fazer feliz, ó. Entendeu? Só que se você estiver fazendo algo que vai fazer outro feliz, você não vai precisar falar isso, entendeu? Esse que é o louco. Não, mas a pessoa às vezes não vê. Sério? Não, às vezes tipo assim, então ele tá indo lá lavar louça, não faz mais obrigação, né? Mas eu identificar, que bom. Mas isso acho que acontece Eu acho porque que eles têm um nível de exigência do outro muito alto. Isso daí, isso pra mim não é um gesto de amor. Um gesto de amor é eles baixarem um pouco esse nível de exigência, né? Porque por um lado, né, ele faz as coisas, mas nunca é suficiente, né?
aí do lado dele, mas eu chego, ela tá dormindo, né? Ou nunca tá disposta, sempre tem alguma desculpa, né? Então tá sempre um exigindo do outro. Né? Então aí não é gesto de amor, acho que se você baixar a exigência, né? Isso aqui é um presente, né? Uma maravilha, um presente que Deus me deu, né? Uma Então, forma muda um pouco, né? Baixar a expectativa. A expectativa do relacionamento. E uma forma também é deixar a pessoa saber o que você gosta e o que você não gosta. O que ela faz. Acho que tem que baixar a expectativa, não, tem que aumentar a entrega. A expectativa tem que ser sempre alta, eu acho, né? Mas a exigência não, né? Você exigir do outro, né? Faça o serviço. Gente, isso daqui ó, é muito importante. Aqui é a parte da solução, né? Então, o nosso problema é a falta de intimidade e que eu não priorizo o outro. Então, assim, olha, se eu me preocupo com o outro, né? Eu sinto que você não está bem. Ok? Isso é uma solução. Ela pode fazer, ou ele pode fazer. Isso inspira a gente para um plano de ação. Ó, como posso te fazer mais feliz? A solução aí é desde o primeiro caso. Qual que é? Ela falou assim, que para as mulheres, para elas se arrumarem, para ficarem bonitas, para fazer os maridos felizes, e os maridos fazerem atos de amor, agrados, presentinhos, não sei o que. Se o cara começar a fazer se o cara começar a fazer isso desde cedo, café da manhã, não sei o que, ela vai ficar feliz à noite. E se a mulher se arrumar pro marido, ele vai ficar feliz também. Isso são gestos de amor. Estatisticamente fica mais atos concretos. Então. São gestos de amor e atos concretos, não é? Isso é para deixar o outro feliz. Vamos lá. Os atos concretos que a gente levantou na nossa reunião foi pequenos atos inesperados. Comprar o que precisa ser comprado. Às vezes precisa comprar fruta, alguma coisa assim, faz a compra lá, ó, passei no mercado e comprei o que estava faltando em casa. Abrir a porta do carro, simples, prático, imediato, carregar sacola. Então, assim, foi alguns exemplos, né? Sim. Mas alguns atos inesperados de fazer coisas que não são da rotina, né? Ó, tô vendo que, sei lá, você vai sair mais tarde do serviço hoje. Já passo no mercado e já compro fruta, então. Compro o que tá faltando. Porque sabe que vai descarregar um pouco, só fazer né? um comentário, porque às vezes, para outra pessoa, para os homens, né? Esse fato dela se sentir cansada é algo assim muito, não é fato problema, né, Flávio? Não. Mas tudo isso, eu estou rindo aqui que vocês colocaram gestos concretos que, dependendo do olhar de uma pessoa, um homem, vai dizer, poxa, mas isso tem nada a ver com a vida íntima, o que isso vai melhorar a vida íntima? Né? Ela está bonita, cheirosa, vai melhorar a vida íntima. Vai melhorar, porque ela não vai estar tão cansada. Talvez ele vai chegar, ela não vai estar dormindo. Você passou no mercado, eu trouxe uma rosa, uma florzinha, né? E daí quando você passa no mercado, aí você passa no mercado, na hora que você volta, tá aquele caos, você não precisa ver você aqui. Aí pode ser do outro lado. Mas a gente conversou. Mas aí deixa sabendo, igual, não sei quem falou, deixa sabendo, fala, olha, eu sei que você precisava de mim, mas eu passei no mercado justamente pra gente não ter que ir mais tarde quando as crianças forem dormir. Então assim, é o deixar saber, né? Não, deixa sabendo. Um pouco melhor. Deixa sabendo, eu sei. 20 anos de casamento é outra história, né? Tem que falar assim, ó, né? Tem que saber a lista. Porque assim, tem as fases, né? Tem as fases. Gente, quando você tem um neném recém-nascido, eu prefiro 1000 vezes que pegue e leve o neném e me deixe dormir 4 horas do que eu Não nada do mercado, leva o neném. Você me deixa. Exatamente. Ó, gente, vamos fechar agora aqui, porque eu acho que a discussão foi boa. A gente chegou aqui nessa questão da falta de intimidade, a falta de priorização, mas o ideal de tudo, a gente tem que ser, eu gosto de falar assim, que eu tenho que ser especialista em Daisy. Eu não posso ser especialista em qualquer outra. Mulheres. Aí o caso Mulheres, não. É Daisy. E é Daisy especialista quando a gente era recém-casado, Daisy especialista quando a gente tinha um filho, 2, 20 anos de casado, 25 anos de casado. E aí, meu filho, é isso daqui, ó. A gente nunca vai entender. E qual é o único jeito de ser especialista em Daisy hoje? Estudar Daisy todos os dias. Todos os dias. Porque a Daisy vai ser diferente todos os dias. Então, a nossa vida íntima,
A nossa vida íntima, ela vai passar por tudo isso que vocês colocaram. Essa questão da vontade, essa questão do... E a gente falou, no começo era diferente, porque era diferente, era uma outra situação. E você está, vamos dizer assim, preparado para se doar, como vocês colocaram, o ápice da nossa relação, o ápice da doação é quando eu me entrego de uma maneira completa, de carne e coração para o outro, eu me entrego 100%. E aí, quando a gente fala 100%, não tem 100% menos o cheiro, 100% menos a situação de que a gente vai viajar, 100% menos, não, é 100% total. E aí entra essa questão da vontade, vocês falaram muito bem. A gente tem que controlar a nossa vontade para o bem e para o mal. Quando você é mais novo, talvez assim essa questão volitiva ainda não seja muito desenvolvida. A gente é muito carnal, né? O pessoal fala, que estuda antropologia, é muito irascível. A gente conta muito com essas coisas à flor da pele. Mas conforme o tempo vai passando, a nossa vontade começa a dominar mais. Eu acho que isso é natural. A gente tem filho pequeno, não é? O que a gente ensina? A gente passa a vida inteira ensinando para os filhos, olha, ele tem que se controlar, porque se ele deixar só o que ele quer fazer só o que ele quer, ele vai comer o que é doce o tempo todo. Ele não vai comer verde, não vai comer fruta, não é? Isso acontece com a gente também. Se a gente se deixar dominar por aquilo que a gente quer toda hora, a gente não vai conseguir fazer isso, a gente não consegue priorizar o outro. E o priorizar o outro, como vocês colocaram, passa por, às vezes, despriorizar a gente. No campo do nosso guarda-chuva, não é? Eu tenho que entender que o outro tem uma necessidade diferente da minha em diferentes horas. Então isso faz parte também do nosso, tanto como o Marcelo colocou, não é a questão de ser homem ou mulher, não é? É a questão de fazer o outro feliz, ó. O que eu posso fazer para o outro se sentir melhor? Você colocou, eu achei muito bonito, você falou, olha, eu achei que você não está bem hoje. Quer dizer, se a gente tem essa cumplicidade, essa intimidade, a gente sabe quando o outro não está bem, né? De uma maneira mais concreta. Você sabe que não vai rolar, gente. Alguém que tem dúvida nisso? Pelo nível de discussão que vocês trouxeram hoje, eu tenho certeza absoluta que vocês sabem e se conhecem. Você sabe que vai ou não vai. Ou melhor é tirar meu cavalinho da chuva, né? Ou, não, hoje não. É reversível, é irreversível. Hoje pode ser que, porém, fiz cagada, não vai rolar. Não é? Mas já planto amanhã. Mas fiz cagada no sentido assim, como o Charles colocou, gente, é filho, é compromisso, é indisposição física, porque a gente é assim, o homem também é assim. Você acha que não, ligou, tá tudo certo, calma, né? Mas assim, no fundo, tudo isso envolve a nossa vida íntima. Mas assim, o que eu queria deixar para vocês, o poder maior que a gente tem é esse. É isso que nos difere de um animal. Como vocês falaram, essa questão carnal, né? Mas essa é a grande diferença. Nós temos o que a gente chama de vontade. Então me perdoem os que curtem ser pais de pet, sabe? A gente fica, né? Eles têm sentimentos porque eles... Não, com certeza, eles têm, eu acho que... Mas assim, pera lá, eles são animais e nós somos seres humanos, né? O que nos diferencia deles é que nós temos uma vontade, nós temos uns critérios. Então, no nosso guarda-chuva, não é, eu posso fazer quando eu quiser, do jeito que eu quiser e é isso. Eu tenho que olhar para o outro, né? E esse olhar para o outro passa por olhar para nós. Então, a gente tem que estar muito claro do que a gente quer. E até onde, como a Francis colocou, né? Assim, olha, isso daqui eu quero, até aqui eu vou. Passou daqui, não dá, não adianta. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente tem que sair
dessa discussão toda aqui, olha, como isso que vocês colocaram, atos concretos, beleza, então eu vou fazer os atos concretos, vou lavar a louça para minha esposa, um exemplo, tô chutando, eu ficaria muito feliz que eles lavassem a louça por mim, entendeu? Mas nesse sentido, é isso que eu quero? Você conhece o seu cônjuge para saber o botão que você tem que apertar para acontecer ou não acontecer? 3 pontinhos. Porque às vezes, como você falou, você tá trazendo flor, o que eu vou fazer com essa flor? Eu quero é ficar sozinha, descansar, entendeu? Eu quero é dormir. Então, às vezes, né, Charles, é o que a gente fala, você muito, talvez assim, corrente, eu vou mandar uma mensagem, se eu mandar uma mensagem, não se pode. Então, assim, a gente tem que ser especialista no nosso cônjuge. Nesse aspecto íntimo, é fundamental. Quando eu falo assim que esse caso é um caso bom, porque é um caso que ele fundamenta todos os outros. Acho que vocês falaram que, olha, se você não conversa da lista de compras, você não conversa de nada. Né? A comunicação, a intimidade, a cumplicidade é a base de tudo. Agora, pergunto para vocês, é fácil fazer isso no dia a dia? Aí que entra a vontade. Porque, de novo, a gente está entrando no automático, como a Couto falou. Porque aí eu começo o quê? A despachar. Então você busca, eu busco, você paga, eu pago, eu faço, não sei o quê. E à noite, então... Não é isso. Mas se você deixar, como o Charles colocou, falta aplicativo para a gente. Vamos falar assim, falta memória RAM, né? Falta processador, falta. E onde é que a gente vai buscar isso? A gente vai buscar na necessidade do outro. Entendeu? Mas aí eu não tenho resposta do outro. Aí é o momento que eu tenho que me doar. Às vezes é o momento que a pessoa está passando. Então eu tenho que valer por 2 nessa fase. Ok? Então assim, até desanimador às vezes falar, mas que não é fácil. Mas, vamos imaginar assim, a recompensa de tudo isso, a tua ponta do iceberg vai estar linda, maravilhosa, se tua base for toda sólida, ok? E é isso que a gente tem que fazer nos nossos planos de ação. E aí eu queria propor para vocês um exercício agora, lembra que eu falei para vocês? Cada celular. Agora eu vou pegar um celular. Beleza? Marcelo, pega o celular. Eu larguei meu celular no carro. Não, mas pode poder. Era só concentrar em você que eu deixei o celular lá. Entendeu? Eu queria que vocês respondessem e passassem uma mensagem agora para a infância Passo Ferreira, vocês têm contato, né? Vocês têm contato? Eu tenho um grupo da família. Vamos fazer uma enquete agora, só pra gente dar risada, assim. Como é que tá o nome de contato de vocês? Amor, como é que é? Tá... Não entendi a pergunta. Tá o nome, assim, ou tá lindo? O meu é Anjo. Vai lá. André, como é que tá? Tá assim? Esposa linda. Esposa linda. Ó, você viu? Estamos fazendo o nome mesmo. Nome completo. Viu? Não, isso foi só pra gente se divertir. Você compartilha o contato com o outro, tá escrito amor, bebê, assim, uma né, vez cara? um amigo me passou o contato da esposa, fala com ela, pichuchuquinha. O meu é amor, mas eu aviso. E já imaginou Tem uma no Instagram que ela fala assim, como é que é meu nome? Como é que é meu nome? Ela fala assim, é amor, meu nome é amor, viu? Não é fulana, né? Mas isso foi só pra gente descontrair um pouco. Eu queria que vocês respondessem a seguinte pergunta, o que você pode fazer para que, vamos colocar aqui, eu não entendi o que eu perguntei, tá? O que você pode fazer para mim que demonstre afeto? Não. É para mandar pergunta? Não, é para você mandar. Você vai responder para. Vamos dizer assim. Você já vai dar resposta para ela. Eu já vou dar resposta para ela. Não. É para mandar pronto. Não, você vai mandar assim, olha, o que você poderia fazer para mim? Você vai mandar a resposta. Para rolar hoje. Vai dar resposta para ela. O que você poderia fazer para mim que demonstrasse, que vai demonstrar afeto? Entendeu?
Não precisam responder também. Se não quiserem mandar agora, é só. Não sei se vocês entenderam, sabe? Tipo, igual a Ali vai falar assim, você pode lavar louça pra mim, entendeu? Inclusive, eu acho que tem atos concretos. Deixa assim, lavar louça Nossa! que é um ato concreto. Isso! E não quebra. Não precisa ser agora. Não, não precisa ser agora. Não, pode ser também, se vocês quiserem. Eu estou escrevendo um negócio, mulher fala para pensar. Ele está achando que eu mandei para você, mas eu estou pensando. Por quê, gente? Porque isso daí vai ser legal. Assim, vamos supor, vamos pegar um exemplo, né? O Rafa vai receber da Monique. Olha, então são coisas que eu posso fazer, é um plano de ação que eu posso fazer e eu vou estar demonstrando afeto para a Monique. Entendeu? E às vezes você pode se surpreender com algumas coisas, sabe? Você acha, porque às vezes a gente, não homem, né? Mas vamos colocar o estereótipo. O homem acha que, poxa, vou comprar uma viagem, a gente vai jantar naquele restaurante, tal, não sei o quê. E às vezes a mulher assim, olha, se você pegar o meu filho e me deixar sozinho 4 horas numa tarde para eu ter um momento de spa meu só comigo mesma, eu já vou ficar feliz. Entendeu? Então às vezes a gente... Se trazer a diarista resolve bem. Exatamente, né? É isso que eu quero dizer. Então, a questão toda nossa é por isso que é dentro do nosso guarda-chuva de afetividade, né? Afetividade e sexualidade, por quê? Porque primeiro, a gente não tem como a gente separar, né? Sexo de amor, né? Sexualidade e afetividade, é tudo junto. Né? E vocês, assim, eu não vou ficar aqui chovendo molhado, porque vocês já sabem disso, pela discussão que a gente teve, vocês já trouxeram isso. Então agora, a questão do plano de ação é, como é que eu vou fazer isso? Só que não é como é que eu vou fazer isso. A pergunta é, como é que eu gostaria que ele fizesse para mim? Consegui fazer uma pergunta boa. Consegui. E aí vocês entenderam, né? Como é que ele pode fazer isso para mim? Que tipo de demonstração eu gostaria que ele fizesse para mim? Já escrevi isso. Ele não, né? Ela, né? Também, né? E é difícil, gente, de responder isso. Passa por aquilo que vocês colocaram. A gente tem que saber o que a gente quer, não é? Tá, como é que ele vai me priorizar? Para rolar, faça. Opa, isso para nós é ótimo. Assim, né? É bem claro, né? Ó, você quer? Então diga como. Né? Assim, sabe assim? O que você quer que eu faça? Né? Isso. É flores, não sei o que, tá tudo certo. Então beleza. Fiz tudo. Né? Aí chega Fiz no tudo. fim do dia. Não, aí é outra coisa que a gente não precisa. Aí é o dinâmico. Não é tão fácil. Aí é a tabela dinâmica, entendeu, né? Gente, vocês entenderam o que é para fazer? Sim. Tá? Se não der certo, você fala com o chefe de equipe. Fala assim, olha, eu fiz aquele plano de ação que eu Mas, gente, passa. Nem que for uma coisa agora, passa. Nem que for uma coisa. Porque pelo menos Mas sabe o que é inspirando agora, né? Assim. Acho que é assim, citei isso no encontro passado e cabe hoje e sempre, mas cara, existe uma passagem chamada Mulheres, seja submissa, homens sirvam suas mulheres como Cristo serviu a igreja. Enquanto o homem ficar lendo a parte da passagem do que a mulher tem que fazer e a mulher ficar lendo a parte do que o homem tem que fazer, as duas passagens inteiras. Cara, eu tenho que ler essa passagem só a parte do sirvam as suas esposas como Cristo serviu a igreja. Não me interessa a outra parte. Que ela leia a outra parte e que ela interprete a parte dela. Mas se eu não interpretar a minha, se eu ficar tentando cavucar nela o que é ser submisso, o que não é ser submisso, o que é a interpretação, o que é a tradução, se eu todos os dias servir a minha esposa, olha, né, se eu conseguisse fazer 1% de servir a minha esposa como Cristo serviu a igreja... Óbvio, eu acho que isso é fato. Mas assim, a gente no dia a dia, de uma maneira concreta, a gente tem que checar, entendeu? Então, e checar que é o difícil. Sabe que eu falei aquele negócio, né, do sogro, da sogra, mas é verdade. Muitos casamentos, às vezes, eles são minados pelas relações entre as famílias, né? Fora, então, né? às vezes, a mulher fica, ou o marido, pelo trato que você tem com o pai ou com a mãe, porque não é, né, tipo, são pessoas diferentes, que em determinado momento tem que passar a conviver, e cunhado. Então, assim, quando às vezes você não entra numa discussão, num almoço de família, Deixa passar. você deixa entendeu? passar e você fala, olha, eu queria ter respondido, mas eu não queria que você ficasse magoado, eu acho que você... Nossa, isso é um puto gesto de amor, né? Porque
Você Então, passou o por gesto cima de de amor, você, então, né? estou falando, o gesto de amor, ele é assim, mas a gente tem que falar. Você falou isso. A gente tem que falar, porque senão o outro está fazendo uma coisa que você vê que até um esforço que ele está fazendo, mas assim, você quer mesmo me ganhar? Né? Quer mesmo? Vai para rolar mesmo? Olha, tem que fazer Não isso. xinga minha mãe. Não xinga minha mãe, não faz Tipo assim, isso. às vezes ele Entendeu? fala assim, fala mais, eu não falo mais mal da minha mãe. Eu já sei que ela assim, você ainda fica falando. É chato. Porque é fato já, né? É fato, a gente sabe, né? É fato. Gente, ficou claro? Passaram uma mensagem pro outro? Sabe, não precisa passar um texto, assim, ó, itens, 2 coisinhas, uma coisinha. Isso é um plano de ação. Isso é um plano de ação. Aí vem, se você coloca uma coisa muito poética, no sentido assim, eu gostaria de ser mais bem tratada. Um exemplo. Estou falando, se a mulher colocou assim, sabe? Aí o cara vai falar como? O cara vai dizer, eu vou te tratar bem. Comprar um pacote de arroz, feijão. Exatamente, né? Vai comprar uma vassoura nova, entendeu? Né? Ou amanhã, gente, amanhã vai ganhar uma panela de pressão, amanhã, né? Vai comprar uma Aí começa, pra né? sua Aí mãe. começa. Vai ganhar uma air fryer, né? Ou aquele aspiradorzinho no robô. Isso, né? Mas tô te ajudando, poxa vida, né? Então assim, gente, vai depender. Então, é muito importante a gente saber perguntar para ter a resposta. Então, assim, saber pedir para ter o retorno é importante também. E para isso a gente tem que pensar. Né? Se eu quero a paz mundial, é lindo, eu também quero a paz mundial. Mas como que eu quero a paz mundial? De que jeito? Aí que entra os atos concretos. Aí é o que a gente fecha essa discussão e termina com a metodologia, com um plano de ação. Se a gente não fizer isso, a gente fala que o curso não tem eficácia, a nossa vida não melhora. Ou para os que já têm uma vida boa, pode ficar melhor. Como a gente colocou essa questão da humildade, sempre dá para melhorar, né? E a gente encarar a situação de fato. Sempre a gente consegue melhorar, porque sempre a gente está diferente. Então, só se a sua esposa for uma super mulher, fica sempre melhor, né? Mas não A é, minha né? é assim, cara. Tô Tô né? perdido. Então, né? Mas às vezes ela também, às vezes ela não tem. Assim vai. Beleza, gente. Conseguimos terminar hoje? E inspirar para um plano de ação bom? Não para de apitar mensagem aqui. Vai ficar vindo até a noite agora. Lembra do Flávio? Então, esqueci mais um item. Tem que limitar. A gente fala assim, Número de o item, caracteres. ó. A gente quer mais cartesiano, né, Fernando? Esse é o item 1. Aí tem 1.1, entendeu? Tem a ver, né? Que aí é os objetivos específicos, gerais, específicos e assim vai. Aí nós agora que acabou o item 2. Beleza, gente? Queria pedir para vocês avaliarem, ter o feedback da nossa plenária de hoje. Então, vocês podem fazer já. Só 10. Vai dar 10 para tudo. Entendeu? Esse Sim, tá isso tá fácil. Mas aproveitando, só a gente deixa para depois e acaba não saindo. Então, se vocês puderem gerar um para mim. Passar de uma tela? Sabe quando tem que clicar verde? Eu, Sim. já fiz um